Já está aparecendo em tela cheia para vocês? Ah, sim. Beleza. Bom, então, vamos lá. Bom, boa tarde a todo mundo que está presente aqui hoje. Eu agradeço imensamente a presença de todas as pessoas, em especial a Vanessa e a Ana Carolina, que estão dispostas a contribuir com a minha pesquisa, pelo tempo, enfim, pela dedicação. Meu muito obrigada. E, bom, eu faço parte do programa de pós-graduação em ensino de matemática, o PEMAT, na UFRJ. Faço parte do grupo de pesquisa Matematiqueer. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa de dissertação, que tem o título mas você é menina, você tem certeza? Reflexões sobre a presença de mulheres nas ciências ditas exatas e seus foregrounds. E, bom, para começar, eu já gostaria de pontuar duas escolhas que foram feitas para esse título. Primeiro, o termo ciências ditas exatas, que foi apresentado pela Tatiana Roque, pontuando, tentando fugir de pretensões que defendem verdades absolutas e inquestionáveis. Então, assim como ela, não acredito que qualquer ciência pode ser extremamente exata ou objetiva, ela é carregada de toda a subjetividade de quem a produz, e eu acho que trazer esse nome para o título diz muito sobre a minha pesquisa. Em segundo lugar, é o termo foregrounds, que significam possibilidades de futuro. Faz parte do campo de pesquisa da educação matemática crítica e desde o início decidi já demarcar esse campo dentro da minha pesquisa. E, bom, para começar, eu tenho que começar dizendo as minhas inspirações e motivações para estar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu sou moradora da cidade de Petrópolis, sempre morei aqui. É uma cidade da região serrana, no Rio de Janeiro, uma cidade conservadora, uma cidade pequena. Eu tive o privilégio de estudar em escolas particulares a minha vida inteira, e eu sempre quis ser professora. Mas as pessoas não incentivam muito a profissão docente, então foi só no meu terceiro ano que eu realmente bati o martelo e disse que seria professora de matemática, e no ano seguinte ingressei na UFRJ no curso de licenciatura em matemática no período noturno, né? E estar na UFRJ abriu muito a minha cabeça e me deu muitas oportunidades de participar de vários projetos, projetos de extensão, iniciação científica, e um deles, que marcou totalmente a minha trajetória acadêmica, foi e ainda é o Meninas Olímpicas do IMPA. Eu ingressei nesse projeto em 2019. É um projeto que acontece em escolas públicas no Rio de Janeiro, com alunas da educação básica, mas também com licenciandas e docentes, que tem o objetivo de encorajar meninas para as ciências ditas exatas. E o MOI, ele me fez auto-perceber como uma mulher na matemática. O MOI, ele fez com que eu tivesse o interesse de pesquisar sobre as mulheres na matemática. E isso tudo, claro, graças à coordenação da professora Letícia Rangel, que está presente aqui hoje. A Letícia sempre me inspirou, me motivou e me encorajou muito para estar aqui. Então, eu acredito que eu ingressei no MOI em 2019, mas eu estou no MOI até hoje. Inclusive, eu estou aqui de roxo hoje, que é a cor da nossa camisa no projeto. Então, eu devo muito a esse projeto e a Letícia. E a partir desse primeiro contato com as questões de gênero e educação matemática, me sentia motivada a entrar para o mestrado, para entrar para o PEMAT e continuar pesquisando isso, entendendo mais como essas coisas funcionam. E por isso que eu faço parte do Matematiqueer, né? E, bom, o objetivo geral da minha pesquisa é compreender as repercussões de gênero nas possibilidades futuras, nos foregrounds, de meninas e mulheres nas ciências ditas exatas. Então, como a estrutura social relacionada ao gênero se relaciona com as visualizações de futuro de meninas. Então, quais são as relações que podem existir, né, entre gênero, matemática, possibilidades de futuro, como é que acontecem essas ligações. E o meu objetivo está perpassando essas camadas, né, de gênero, da matemática e de possibilidades futuras. E para atingir esse objetivo, a estrutura da minha dissertação ela foi dividida em 8 capítulos. No primeiro momento, eu trago a introdução, tentando apresentar um panorama das mulheres, então, apresentando dados
que confirmam que o ambiente das ciências ditas exatas existem sim poucas mulheres conseguem progredir dentro das carreiras acadêmicas, existem vários tipos de estereótipos, segregações, que fazem parte da vida das mulheres para que elas acabem se distanciando dessa área. Então, num primeiro momento, eu tento apresentar esse cenário. Já no capítulo 2, eu começo com o meu referencial teórico, apresentando os estudos de gênero em educação matemática. Então, claro, em primeiro momento, eu tento dizer o próprio significado, trazer o próprio significado do conceito de gênero, né? Que tem o objetivo de deslocar o olhar do caráter biológico e colocar as discussões no âmbito cultural, histórico e social. E o estudo de gênero, ele está aí para entender essas relações, para entender o que o lugar que ocupa o masculino, o feminino. E aí a gente consegue entender uma relação que esses estudos de gêneros têm com a educação matemática e às vezes até mesmo com o próprio sentido que se dá à matemática, né? A matemática às vezes ela é colocada nesse lugar de que só gêneros sabem, de pessoas extremamente inteligentes, e isso se relaciona também com alguns adjetivos que usualmente são associados aos homens, né? Os homens serem racionais, serem rápidos, serem... enfim, são características que, por vezes, também estão associados ao que é masculino e, assim, as meninas podem acabar entendendo que esse caminho, que essa disciplina, que essa área não é para elas. Então, nesse capítulo 2, eu tento trazer mais ou menos um panorama disso tudo. No capítulo 3, eu trago a educação matemática crítica, esse outro campo de pesquisa, que tem como objetivo buscar a emancipação dos alunos através da matemática, e com isso um olhar mais individual dos estudantes. E uma das maneiras de traçar esse caminho é olhando para alguns problemas, né? E um desses caminhos é olhar para as possibilidades futuras. Então, de que maneira a matemática ela está relacionada com as possibilidades de futuro de um aluno? Então, será que o fato dele ser bom em matemática hoje permite com que ele se imagine em determinados espaços? Ou o contrário, né? Então, meu terceiro capítulo foi apresentando esses conceitos. Já o quarto capítulo, eu apresento os caminhos metodológicos da minha pesquisa. Eu realizei 5 entrevistas, então eu apresento todo o passo a passo para nessa minha busca pelos meus dados. O capítulo 5, eu apresentei os dados que eu tive, então é como se fosse um resumo mesmo das entrevistas que eu realizei com os principais depoimentos das meninas. Já o capítulo 6 e 7, eu apresento os resultados da minha pesquisa. Então, no primeiro momento, eu tento pontuar fatores que aproximam e fatores que distanciam as mulheres das ciências ditas exatas. E no capítulo 7, eu tento relacionar esses fatores com os foregrounds, né? E também apresentar outros foregrounds que elas apresentaram. E, por último, claro, as minhas considerações finais, fazendo um resumo de toda a pesquisa e pontuando possibilidades de futuras pesquisas dentro da mesma linha de pesquisa. E, bom, falando melhor sobre a minha metodologia, a metodologia da minha pesquisa tem um caráter exploratório, de natureza qualitativa. Então, eu realizei entrevistas semi-estruturadas. Essas entrevistas todas aconteceram em dezembro de 2023. Então, essas informações das meninas são referentes a essa época, né? Em dezembro de 2023. Os nomes que estão ali são todos fictícios. Apenas um deles a entrevistada escolheu. Os outros são de pessoas muito importantes para mim, como a minha mãe, a minha irmã e as minhas amigas. E, bom, a primeira entrevistada foi a Marcela. Ela tem 20 anos, faz faculdade no SESI de São Paulo, cursando licenciatura em matemática, a única de licenciatura em matemática, e ela ingressou em 2021. Ela foi
muito participativa na entrevista. Ela revelou uma realidade, assim, dentro da universidade dela, muito consciente às questões de gênero. Então, foi muito bom entender a realidade dela, mesmo ela tendo consciência que não é em todo lugar que acontece como a dela, mas eu achei que foi muito importante os dados que ela trouxe. Depois eu entrevistei a Thaís. A Thaís foi a mais sucinta, mais objetiva, mas ela trouxe depoimentos enriquecedores. Ela tinha 22 anos na época, né, em dezembro de 2023. Ela faz bacharelado em Física na UFRJ e ela ingressou no curso em 2020. A Ana, ela tinha 21 anos, também da UFRJ, e do curso de Engenharia de Controle e Automação, e ingressou no curso em 2021. A Jéssica foi a mais nova e também a que tinha acabado de ingressar na faculdade, né? Ela ingressou em 2023, foi o mesmo ano em que eu a entrevistei, então ela tinha, comparado com as outras meninas, menos experiências dentro da universidade, né? Acho que ela ainda estava se entendendo dentro daquele espaço, e ela também era mais nova, 19 anos, na universidade, também em São Paulo, e cursando licenciatura em Química. A Magda foi a que trouxe mais detalhes e tentou buscar cada detalhe de gênero da trajetória dela, e ela falou bastante, contribuiu bastante. Ela tem 22 anos, da USP, e cursa Ciências da Computação, e ingressou no curso em 2021. Então, as meninas são de Universidade do Rio de Janeiro, né, já que o PEMAT é da UFRJ e eu tive esse fácil acesso, e as outras meninas de São Paulo. Foi através do Denner que a gente conseguiu chegar nelas, né, que o Denner hoje está lá na USP, e enfim. E bom, as minhas entrevistas, elas tiveram 4 partes, digamos assim. Num primeiro momento, foram as perguntas. Então, essas 7 questões norteadoras que estão aí nos slides foi o primeiro momento. Não necessariamente eu segui essa ordem ou realmente fiz todas essas perguntas, porque as meninas foram falando também, mas eu tinha o objetivo de entender sobre a trajetória de vida delas, sobre as experiências enquanto aluna, a relação com a matemática, a escolha do curso que elas estão hoje no ensino superior, a experiência no ensino superior, os foregrounds dela, né, as possibilidades de futuro delas. Então, no primeiro momento, foram essas perguntas que guiaram a nossa conversa. Depois, eu apresentei em slides essas 2 frases, que são frases machistas, ditas por professores, homens, e ouvida por alunas, uma aluna da graduação, outra aluna de pós-graduação. E eu tinha o objetivo de entender se elas já tinham ouvido algo parecido, se elas algum professor já tinha dito para elas ou para algumas amigas, enfim, para entender a realidade delas dentro desse contexto. Depois, eu apresentei esses 2 trechos de uma notícia do INPA, que fala um pouco sobre o efeito tesoura, que é quando as mulheres elas vão desaparecendo conforme a progressão de carreira acadêmica, né? E com esses dados, eu tentei entender se elas sabiam realmente desse cenário, se elas tinham consciência desse cenário e como elas se sentiam diante desses fatos mesmo. E, por último, eu apresentei essa charge que fala um pouquinho sobre o trabalho doméstico, e junto dele eu também passei um vídeo, que é um vídeo que foi muito divulgado no Instagram, que era uma mulher entrevistando homens e mulheres na rua, perguntando o tempo que eles investem com os afazeres domésticos em casa, e as respostas são extremamente diferentes, né, dos homens e das mulheres, e ao mostrar isso, eu estava tentando entender como funcionava essa realidade para essas meninas. E, bom, por que essas escolhas, né? Por que eu tentei passar por esses temas? Eu utilizei como referência um relatório da Unesco de 2018, que tinha como objetivo falar sobre as meninas e mulheres na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E nesse relatório, a Unesco apresenta esse marco contextual, que são os fatores que influenciam a participação, o desempenho e o avanço de meninas e mulheres dentro dos estudos, né, dentro da área de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, com algumas perguntas, eu tentei chegar nelas como estudante, entender essa realidade da escola, entender essa realidade da universidade, em relação à família, com os afazeres domésticos, para entender como funcionava essa logística dentro de casa, se tinha alguma rede de apoio, enfim.
a escola com os professores, né, e até as experiências dentro da escola também. E em relação à sociedade, eu tentei trazer assuntos a partir da notícia do INPA, né, mostrando esses dados, esses fatos, né. E, bom, a partir disso tudo, consegui chegar em alguns resultados, e eu dividi esses resultados em fatores que aproximam e que distanciam as meninas para essa área. E desde o começo, desde agora, eu já gostaria de pontuar a minha amostra, né? São 5 meninas, apenas 5 meninas, e elas estão nos cursos, elas estão dentro da área de ciências ditas exatas. Então, a gente pode entender essas meninas como casos de sucesso, né? Então, é claro que o depoimento delas está dentro desse cenário. Eu acredito que a minha pesquisa ela seja um pontapé para entender as relações que possam existir das mulheres com os foregrounds, porque a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, eu acho que a minha pesquisa ela está começando essas discussões, mas com ela se torna claro a necessidade de entender também outras perspectivas, outras realidades. Mas, bom, vamos falar do que eu consegui encontrar com elas, né? Todas as meninas, todas, as 5, apresentavam afinidade com a matemática para ingressar nesses cursos. Então, só uma que era de licenciatura em matemática, né? As outras não, mas todas da área das ciências ditas exatas, todas apresentaram afinidade com a matemática. Então, nenhuma delas estava lá sem gostar de matemática. Então, foi um fator que realmente as aproximou da área e que fez com que elas pensassem em ingressar na área. Além disso, a afinidade com a matemática, de acordo com a literatura, também é um fator de permanência dentro dos cursos. Então, as meninas, a afinidade com a matemática revela ser um fator que faz com que elas se insiram e permaneçam nesses cursos. Um outro ponto, um outro fator que eu consegui entender das falas delas e dos depoimentos foi a questão da representatividade. Então, as meninas, em algum momento dentro da trajetória delas, elas viram que era possível elas atingirem esse lugar, elas estarem lá. Seja através de professoras, né? Principalmente professoras, elas pontuam muito essa influência de ver professoras, de terem contato na universidade mesmo, né? Até coordenadoras, uma delas também pontua que tem uma coordenadora no curso, uma coordenadora mulher, e isso faz com que, para elas, o ambiente se torne mais acolhedor. Então, a partir do momento em que elas sentem essa representatividade, elas se sentem acolhidas, elas se sentem pertencentes. E, além disso, a representatividade, ela também aparece nas falas das meninas, no sentido de que elas se entendem como representatividade. Elas sabem que outras meninas podem olhar para ela e se inspirar, que elas podem ser representatividade para outras meninas. Assim. Depois, uma coisa que também todas as meninas pontuaram foi envolvimento com ações de incentivo e acolhimento. E aí, o que eu estou chamando de ações de incentivo e acolhimento? Seriam palestras, projetos, iniciação científica, mesa redonda, enfim, algum evento que tivesse o objetivo de incentivar as meninas para a área das ciências exatas. Todas as meninas tiveram alguma situação assim dentro da sua trajetória, seja na educação básica, seja no ensino superior, todas elas pontuaram. A Thaís, por exemplo, ela falou que participou de uma roda de conversa com físicas, enquanto ela ainda estava na educação básica. A Jéssica pontuou que ela teve um contato, acho que foi um curso, mais ou menos, assim, no ITA. Então, ela teve como inspiração algumas engenheiras. A Magda, ela participa de um projeto de extensão dentro da universidade agora, em que ela é monitora num projeto que tem o objetivo de incentivar as meninas a serem programadoras. Então, ela é monitora, meninas do ensino médio, né? Então, ela é monitora dentro desse projeto. A Ana
ela faz parte também do Meninas Olímpicas do IMPA, então ela também descreve o quanto que o projeto foi significativo para ela. E também teve a Marcela, que pontua também que dentro da universidade ela teve contato com palestras que falassem sobre a temática e tudo mais. E, de certa maneira, eu também estou no meio disso tudo, né? Porque desde o começo eu estava falando do MOI, do meu projeto, que fez com que eu estivesse aqui hoje, então também foi algo significativo na minha trajetória. Então, eu acho que todas revelam ser algo que as incentivam, que as faz querer permanecer e ser inspiração para outras meninas. Além disso, tem também a rede de apoio, né? Claro, as meninas sentiam que tinham alguma rede de apoio tanto dentro da universidade quanto fora da universidade. Então, elas conseguiam ter algumas amigas, né? E aí a gente consegue falar um pouco sobre sororidade e tudo mais. Então, por mais que o ambiente seja, na maioria dos casos delas, majoritariamente masculino, elas conseguiam ali, com algumas amigas, às vezes vendo algumas professoras, ter uma rede de apoio, e isso foi extremamente significativo para elas. Quando eu as questionei sobre os afazeres domésticos, como funciona essa divisão em casa, todos falaram que geralmente foi a mãe que assumia as responsabilidades para que elas pudessem estudar. Então, elas tiveram essa rede de apoio também dentro de casa. A Marcela, inclusive, quando ela vai falar da mãe dela, ela se emociona muito na entrevista, porque ela viu o quanto que a mãe dela, né, acabou abrindo mão para que hoje ela conseguisse estudar, enfim. Então, a rede de apoio também foi algo que apareceu bastante nos depoimentos delas. Por último, tem a questão de incentivo dos docentes, tanto na época da educação básica, como pessoas que incentivavam a fazer Olimpíadas, incentivavam para as áreas, assim como dentro também da universidade. A Thaís mesmo pontua que quando ela ingressou no curso, ela teve aquele contato com cálculo, que é aquele caos, assim, e ela se viu muito desmotivada, e ela teve um professor que ajudou muito ela, né, que até esse depoimento que eu estou trazendo aqui, que apresentou um lado da matemática que ela não conhecia e que fez com que ela se motivasse, né, assim. Então, elas é significativa a potencialidade que os professores podem contribuir para essa sensação de pertencimento das meninas na área. Bom, já em relação aos distanciamentos, eu pude perceber, em primeiro momento, um baixo nível de autoeficácia e autopercepção das meninas. Então, a partir do entendimento de várias segregações, estereótipos que elas viveram e vivem durante a vida, elas acabam se auto-percebendo de uma maneira que às vezes não condiz com a própria realidade. Nenhuma menina utilizou adjetivos como excelentes ou boas para se referir à matemática. Elas falavam que tinham interesse, que elas gostavam, que elas amavam, achavam legal, tinha facilidade, não tinha medo, mas as palavras de serem excelentes, boas, inteligentes, nenhuma delas pontuou. E o que eu achei, assim, bem nítido foi a Magda, que estava assim, falando várias coisas dela e tudo. Ai, não, mas eu gosto muito, mas eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu estudo, então eu consigo. Eu nunca reprovei nada, mas eu fico meio assim, eu não sei. Mas, assim, no final da frase dela, ela teve uma facilidade absurda para falar que o namorado dela era muito inteligente em matemática. Mas em relação a ela mesma, ela não conseguiu se retratar da mesma maneira. Então, eu acredito que isso também as distancia um pouco, fazem com que elas não se sintam realmente pertencentes dentro desse ambiente. O outro ponto foi também os docentes, né? Então, assim como eles têm esse poder de incentivar, de motivar, ativar, as meninas, infelizmente, todas pontuaram alguma situação de algum docente que as fizesse se sentir agredidas, né, assim, de certa maneira. Então, os docentes e o ambiente sexista no sentido dos alunos também, às vezes o corpo de gestão também dentro da universidade, dentro das escolas. E eu tento trazer para essa discussão o termo das microagressões, que o Silva utiliza dentro das relações étnico-raciais, e eu estou tentando trazer um pouquinho para as questões de gênero.
as microagressões elas vão se dividir em alguns tipos. Então, por exemplo, trazendo para a área de gênero, a gente pode pontuar a microinvalidação, né, que é quando as mulheres são descredibilizadas simplesmente por serem mulheres. Então, professores que as meninas foram relatando, né? Alguns professores que não davam voz para elas em uma sala de aula, quando elas perguntavam alguma coisa, os professores não davam a devida atenção para elas. Quando elas queriam tirar uma dúvida, eles partiam de um nível muito mais baixo se comparado com os meninos. Enfim, meninas também que sofreram alguns tipos de microinsultos, os professores evidenciando o erro de uma menina em frente à turma inteira, que é majoritariamente masculina, assim, de ter duas meninas, ou de situações em que elas eram a única menina, e o professor as questionando, perguntando o que elas achavam de uma prova, enfim. E além disso tudo, além dessas microagressões existentes nessa relação, microagressão porque são coisas que não são tão claras, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade de reconhecer, enfim. Além disso, algumas meninas também pontuaram situações de assédio, de alguns professores chamando elas para sair, utilizando alguns apelidos que as constrangia, né? Então, com certeza são fatores que não as faz sentir confortável dentro dos cursos. E, claro, serem minoria nos espaços, eu acho que essa fala da Magda retrata muito isso, né? Porque foi o que eu estava falando agora, turmas lotadas de meninos e elas sendo a minoria nos espaços. Então, você se sente, né? Pô, quando eu estava na faculdade, também fiz várias disciplinas em que eu era única, ou só tinha eu e mais uma pessoa, às vezes eu e a Margarete, que está aqui também. Então, realmente, assim, muito difícil. E eu acho que esse depoimento da Magda, ele traz muito isso. Porque é difícil, você tá lá na frente, ela estava falando como se ela estivesse para apresentar algum trabalho, assim, né? E, tipo, tem 50 homens, assim, me olhando. Às vezes é estranho, até você tá no meio da aula e do nada você para assim, você olha pro lado e tem, tipo, uns pinguinhos de menina, assim, 1, 2, 3 na sala, e você fica, nossa, não é? Você fica, será que era para eu estar aqui? Então, acho que esse será que é para eu estar aqui, ele representa muito esse sentimento, né? Em relação a elas serem minorias dentro desse espaço. E, por último, eu trago o fator da falta de representatividade. Então, também, né, como eu falei da representatividade como um fator que as aproxima, também a falta de representatividade as distancia. E aí eu trouxe aqui algumas informações pontuando, né, do corpo docente dentro das ciências ditas exatas. Então, realmente tem poucas professoras dentro desses cursos. E a Magda, ela revela uma situação que eu acho que ela conseguiu perceber que dentro do curso dela, as professoras eram muito mais questionadas que os professores. Então, quando as professoras eram mais rígidas, os alunos se sentiam à vontade para ir reclamar delas, reclamar do posicionamento delas, enquanto isso não acontecia quando professores homens agiam da mesma maneira. Ela falou que, em algumas situações, alguns alunos foram ao quadro para tentar explicar para a professora como se ela estivesse errada e eles estivessem certos. Algumas situações que fez com que a Magda repensasse se ela realmente quer ser professora, porque ela falou que pensava em ser, e depois, quando ela viu essa situação, ela falou, eu não quero passar por isso, então, será que eu quero mesmo ser professora? Porque parece que eu preciso estudar muito mais do que os professores homens, será que... Não sei, eu não tenho certeza. E aí, com isso, eu acho que a gente começa a conseguir fazer alguma relação com os foregrounds, né? Então, esse ambiente sexista como um limitador de foreground, no sentido de que a Magda hoje, ela não sei, será que eu vou? Porque eu acho que vai ser difícil. E dentro dessa mesma perspectiva, a Ana também traz que quando ela pensa que se ela for fazer um mestrado, ela tem que ter muita certeza. Ela não pode ir na dúvida, porque ela sabe que vai ser um processo difícil, ela sabe que vai ser, que ela vai enfrentar vários obstáculos. Então, ela precisa querer muito para ela realmente decidir ingressar nesse mestrado. Bom, além dessas relações, as meninas também pontuaram a renda como um limitador de foregrounds, então, no sentido de que elas sentem que financeiramente elas precisam buscar logo algum emprego, então elas não sabem se querem continuar na carreira acadêmica por essa busca financeira. Elas também pontuaram relações de foregrounds
com a importância de um ensino de matemática democratizado, então, principalmente a Marcela, que é do curso de licenciatura em matemática. Mas, de uma maneira geral, todas as meninas, elas apresentaram foregrounds multiplicados. Então, as meninas pensam em fazer uma pós-graduação, elas pensam em fazer um mestrado, um concurso, um intercâmbio. A Magda mesmo, a gente terminou a entrevista, ela já estava me falando que ela ia, no ano seguinte, que foi em 2024, que ela ia fazer um intercâmbio. Então, as meninas, elas revelam várias possibilidades dentro do futuro delas, por mais que elas tenham vivenciado situações de microagressões, elas continuam se enxergando em vários espaços, então nenhuma delas apresentou foregrounds destruídos ou amputados, até porque, como eu falei lá no começo, as meninas, elas estão lá dentro. Então, são meninas que apresentam essa realidade. Então, de uma maneira geral, esse é um resuminho, né, do que as aproxima, dos distanciamentos, em relação aos foregrounds, mas foi o que eu falei desde o começo, assim, essa foi a minha mostra, mas e as meninas que desistiram? As meninas que nem tentaram? As meninas que, no fundo, queriam muito, mas que, não, acho que não é para mim. Então, eu acho que esses depoimentos, acho que terminando a minha pesquisa, né, eu fiquei, tá, mas e essas outras meninas? Eu acho que está só começando, né? A gente ainda precisa entender muito mais essas questões. E é isso. Muito obrigada a todo mundo.